E aí, galerinha, tudo bom? Hoje eu queria falar com vocês a respeito de metanoia. E o que será metanoia? Fica ligado, hein? Mais um café com reflexões. E aí, galerinha, tudo bom? Nós vamos falar sobre metanoia. E você tem alguma ideia do que é metanoia? Nome esquisito, né? Metanoia quer dizer mudança de caráter, transformação. E hoje a gente quer falar sobre isso, sobre mudança, sobre transformação. Tem um conceito que fala o seguinte, o conceito de insanidade é fazer sempre a mesma coisa, acreditando que obterá um resultado diferente. É o conceito de insanidade. E para você ter resultados diferentes, então o que você precisa fazer? Metanoia. Você precisa mudar, né? Ter uma conversão no seu caminho. E para mudar, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a necessidade da mudança. Dostoiévski dizia o seguinte, que a segunda parte do homem é resultado dos hábitos que ele adquiriu na primeira parte, né? Então, mudar não é fácil. Mudar os hábitos, mudar as atitudes, mudar o caminho, mudar as rotas mentais não é fácil. Inclusive, meu pai tem Alzheimer. E quando a gente fala sobre mudança de rotas mentais, é um dos alertas que os neuros, né, dão pra gente que tá sempre com essa rotina e tudo mais. A importância de estar mudando as rotas mentais. Meu pai fazia caminhada com a gente e ele caminhava de frente, caminhava de costas, caminhava de lado, caminhava do outro lado. Era uma forma do cérebro dele trabalhar várias maneiras de rotas mentais e retardar, assim, né, a questão da doença, do Alzheimer. E isso também é aconselhado para todo ser humano a partir dos 27 anos de idade. É importante estar sempre mudando, não fazer o mesmo caminho, não... Você já percebeu que às vezes assim, você está indo para o seu trabalho, sei lá, ou para casa, e você não sabe nem como chegou lá, porque você ligou o piloto automático? Então, uma das instruções dos neurologistas é exatamente você não ligar o piloto automático. É você criar novos caminhos, criar novas coisas para fazer, sair da rotina, ter uma mudança de hábito. Lá em Salmos 139, de 23 a 24, fala que se nós andamos em um caminho mau, que Deus venha nos alertar e que possamos corrigir. Às vezes, quando a gente está no mesmo hábito, na mesma rotina, na mesma coisa, a gente não percebe que dentro de nós há algum caminho mau, alguma coisa que a gente está fazendo de errado, porque já é comum, não significa que é correto, é comum, é hábito nosso. Então a gente não percebe como algo que está trazendo frustração, ou problema, ou que de repente é isso que está atrasando chegar no objetivo ou na meta. A Fernanda tá doida para dar um tchauzinho. Dá tchau, Fernanda. Então, o que acontece é o seguinte, que existe uma diferença muito grande, né? Não existe muita diferença entre rotina e sepultura, né? A diferença de rotina é que ela está de pé e a sepultura está deitada, mas as duas estão mortas. Então é muito importante mudar a rotina. E o primeiro passo para mudar a rotina, né? O primeiro passo é o
começo, né, de uma grande jornada. E qual é o primeiro passo? É dar o primeiro passo. Como assim? Bem, mudar é muito difícil mesmo. Lá em Romanos 12, de 1 a 2, fala assim, que a gente não deve se moldar pelo mundo. Por quê? Porque a gente se molda por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente ouve, né? Por aquilo que toca a gente. A gente se molda por isso. E a gente não deve se moldar segundo o mundo, segundo o que existe nesse mundo, e sim ser transformados, ter uma transformação na nossa jornada, na nossa vida. E para isso precisamos primeiramente ter uma mudança interna. Lá em Salmos 51, de 10 a 12, fala o seguinte, que a mudança interna é ter primeiro um coração puro, um espírito renovado, alegria na salvação e ser obediente. Como assim, Cláudia? É porque assim, eu costumo dizer, falando de mim, a gente tem uma visão muito errônea a respeito do mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Mas a gente acredita e a gente passa a nossa vida inteira construindo a nossa casa, construindo o nosso futuro, como se a gente fosse viver eternamente nesse mundo. E o nosso mundo, a nossa casa, é o reino espiritual, é o reino celestial, é estar com Deus. Quer dizer que eu não vou ser próspero aqui. Não é isso. Nós devemos ser prósperos, fomos criados para ser prósperos, fomos formados por Deus para ser vencedores aqui na terra. Mas a nossa expectativa, o nosso objetivo tem que estar alinhado em reino de Deus, em estar com o Senhor. E aí o que acontece? Quando a gente tem essa questão de que a gente entende que o reino espiritual é mais importante, a gente começa a ter um coração puro e tem alegria na salvação. Quer dizer, quando a gente perde coisas que são muito importantes pra gente, pessoas que são muito importantes pra gente, a gente sofre, claro que sofre muito, né? Difícil, você não esquece nunca. Mas você entende que essa pessoa está no reino celestial e que você vai reencontrar. Então, assim, você entende que há um plano maior acima disso, né? E aí você tem alegria na salvação. E ter um espírito renovado, né? Sempre a Bíblia fala assim que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Então todo dia está se renovando no Espírito Santo do Senhor, isso é importante. E obediente a quem? Obediente a Deus, é claro. Tem um rapaz, Burton, que fala o seguinte, um rapaz é ótimo, né? Que ele fala que existem 4 tipos de homens. O primeiro é aquele que não sabe e não sabe que não sabe. Aí ele fala assim, esse nós devemos passar distante, né? Devemos evitar. O segundo é aquele que não sabe e sabe que não sabe. Esse nós devemos ensinar, é o que ele fala. Existe o terceiro, que é aquele que sabe e não sabe que sabe. E aí ele fala assim, esse está dormindo, a gente deve acordar. E o quarto é aquele que sabe e sabe que sabe. Esse é sábio, nós devemos elogiar, é o que ele fala. Eu acho que ainda tem o quinto homem, que é aquele que não sabe e acha que sabe. Esse eu chamo de fariseu. É o que eu penso. Mas brincadeiras à parte, né? O que é necessário para essa mudança? Primeiro é reconhecer, né, que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Todo mundo precisa mudar alguma coisa na vida. Todo mundo precisa de transformação, né? Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer isso. Reconhecendo, né, é necessário o quê? Que eu me arrependa. Me arrependa do quê? Das coisas errôneas que eu fiz, da maneira que eu agi, ou, sei lá,
da forma que eu falo, às vezes não é que é uma coisa ruim, mas é algo que me atrapalha, então eu tenho que me arrepender. Mas olha só, me arrepender não é ter remorso. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Lá em Mateus 27:75 fala o seguinte, que o arrependimento ele entristece o coração, mas ele é para mudança, é para transformação. E Mateus 27:3 fala que o remorso ele entristece o coração, mas ele te dá medo das consequências das suas atitudes, mas ele não te faz transformar, ele te faz ter medo. Quando a gente entra nesse processo de mudança, que a gente se arrepende, a segunda parte é restituir, né? Ou reparar. Restituir, como foi no caso de Zaqueu, né? Que ele restituiu tudo que foi roubado. Reparar quando é alguma coisa que não pode ser restituída. Como você pode reparar essa situação? Mas existem situações que são irreparáveis. Mas a mudança da nossa atitude, um coração verdadeiramente arrependido, é a forma da situação ser reparada. É um coração transformador, é um coração realmente arrependido. E perseverar, que é ter fé. Lá em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, né, fala que a gente deve olhar com os olhos da fé. Porque tudo aquilo que eu vejo, aquilo acaba rápido. Mas tudo aquilo que eu não vejo, mas espero, é eterno. Né? Então eu preciso ter fé. Então mudança é isso. É importante a gente ter a metanoia de Deus. Tá? A mudança no Senhor, a transformação no Senhor. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Beijo!